Olá, e no programa Consumo em Pauta de hoje vamos abordar uma dúvida comum entre muitos consumidores. O que acontece quando você compra uma peça de roupa em promoção e, ao trocá-la, a loja utiliza o valor promocional como referência? Será que isso está correto? Ou a loja deveria usar o valor original da peça? Então, para esclarecer essas e outras questões com relação a produtos em promoção, a gente convidou a advogada Larissa Rezende. Ela é especialista em direito do consumidor do escritório VLV Advogado. Ela está aqui já com a gente de forma online. Larissa, seja muito bem-vinda ao programa Consumo em Pauta. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E esse assunto é uma coisa muito interessante. Muita gente coloca essa pergunta na parte de comentários lá do site Consumo em Pauta. Comprei a peça em promoção, depois foi trocá-la e o lojista utilizou o valor que eu paguei e não o valor original da peça. Qual é o valor que deve ser visto pela empresa, pelo lojista? Bom dia, né? Bom dia a todos. Olá, Ângela. Olá, ouvintes. Essa é uma dúvida muito frequente, né? Todo mundo fica mesmo com essa dúvida. E, na verdade, quando você compra uma peça em promoção, a loja ela deve usar o valor que você pagou, né? Ou seja, o valor promocional na hora de fazer a troca. Então, se você pagou, por exemplo, R$ 50 numa peça que antes custava 100, a troca será feita com base nesse 50. Isso porque o valor efetivamente pago é o que importa nesse caso. Tá, e aí, então, o consumidor, ele não pode, ou a consumidora, na hora dessa troca, ele não pode exigir, em hipótese alguma, que a loja coloque o valor ou use o valor real da peça. É o que ele pagou, o que efetivamente ele pagou. É isso que Isso, configura. exatamente, Agora, né? Porque o que tá, pode ir, pode falar. que está em voga seria realmente ali o valor, né, pago. Então não tem como ele exigir um valor que estava fora do que ele pagou, né? Mas é mais ou menos assim que ele vai caminhar, né? Pagar, ele cobrar o valor que ele realmente pagou na peça. Explica um pouquinho para a gente quais são essas regras sobre troca de produtos promocionais. Não importa que tipo de produto seja, eu acho que a regra vale para todos, não só para roupa, mas para qualquer outro produto. Inclusive, se você comprar uma geladeira de uma promoção, vale para todo mundo. Explica então um pouquinho para a gente quais são essas regras. Isso, Ângela. O Código de Defesa do Consumidor, na verdade, ele não traz uma regra específica para troca de produtos em promoção. O que ele garante é o direito à troca, né, ou reparo em caso de defeitos. Então, mesmo que o produto tenha sido comprado em promoção, né? Então, agora, se o produto ele está em perfeito estado e você quer trocar porque não gostou ou não serviu, a loja ela só é obrigada a fazer isso se tiver uma política de troca que permita. Tá? Então, se você quer trocar um produto que na verdade que na verdade você definiu ali e verificou ele, analisou na loja física, né? Você só pode trocar caso tenha algum defeito, né, na peça ou no produto, e aí sim a loja é obrigada a fazer essa troca, tá? Tirando isso, deveria ali cumprir com a política de troca da empresa. Então, é a própria empresa que estabelece a política de troca dela se o produto não tiver defeito. E aí não existe uma legislação para isso. Isso, para troca de produtos sem promoção, né, o que define é de fato parecido com que os prazos que cumpre o Código de Defesa do Consumidor. Só se tiver algum ali defeito, né, alguma coisa que de fato demonstre que o produto não está viável para uso. Então aí sim a pessoa pode trocar. Caso seja de outra forma, como por exemplo compras online, por exemplo, aí sim tem outro tipo de política de troca. Mas como a compra é feita ali presencial, na loja física, seria dessa forma, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Então, mas se você comprar numa loja virtual, pela loja online, também em promoção, a regra é a mesma. Se eu quiser trocar o produto que não tem defeito, eu dependo passados 7 dias, né? Porque até 7 dias você pode fazer isso, né? Passados 7 dias, se eu quiser trocar, fico na dependência das regras da loja. Isso.
Isso, né? A gente tem uma diferença importante quando é online, né? Que a gente tem o produto, a gente compra online, o consumidor tem o direito de arrependimento, né? Que a gente fala, que ele pode devolver o produto em até 7 dias, sem precisar justificar o motivo, quando é online. Nas lojas físicas, esse direito ele não é previsto. Então, a troca por arrependimento vai depender das regras de cada loja, tá? Quando é físico. E como é que funciona quando o produto está com algum defeito, né? Você ainda tem o direito à garantia, que é de 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para os duráveis. Então, caso você venha ali a perceber, né, que tenha defeito, você pode fazer essa troca de acordo com esses ali, essas datas previstas, né, no Código de Defesa do Consumidor. Se a loja aceita a troca do produto, mesmo ela não tendo defeito, e mesmo tendo sido comprado de forma promocional, no mecanismo promocional, eu, consumidora, posso optar por trocar por um outro produto ou isso tem alguma regra também? Se ela já aceitar trocar, é ótimo, né? Porque aí ela tem uma política de troca convidativa, né? Para que o cliente volte mais vezes. E além disso, caso ele queira trocar para um produto diferente, que não seja o mesmo ali, e inclusive se for até mais barato, o que acontece? A loja ela pode ali compensar, né, esse valor, deixar trocar o produto e deixar um bônus, né, para que seja feito em uma compra posterior. Ou se o produto for mais caro, ele pode fazer a troca ainda assim e também compensar ali com o consumidor pagando o valor a mais. Então pode ser feito isso sim, tranquilamente pela loja. Você falou de um bônus, se o produto for de um valor inferior, ela pode ficar um bônus. A loja não devolveria o dinheiro, esse saldo que ficou entre o que ela comprou, o que ela pagou e o que ela trocou? Ela não é obrigada a devolver esse valor? Não existe uma obrigação, né? Assim como a troca, né, no ambiente, na loja física não é obrigada, não existe essa obrigação de devolver o dinheiro. Mas, assim, muitas lojas podem optar por isso, né? Ela pode devolver o dinheiro ou fazer essa bonificação, né? Normalmente é feita a bonificação, mas se a empresa optar, né, de acordo com a sua política de troca, em devolver o dinheiro, também pode ser feito tranquilamente. Essa política de troca das lojas, ela é auditada, ela é verificada por algum órgão de defesa do consumidor, ou isso é realmente uma livre iniciativa, um livre trabalho da própria loja? Como se fosse uma livre iniciativa da loja, né, para que tenha Ah, mais organização em relação a tudo isso que envolve o consumidor. Então, normalmente, as principais, né, empresas que a gente conhece, as principais lojas ali de varejo, têm as suas políticas de trocas, até para evitar esses problemas, né, que podem ocorrer. Então, eles já sabem como seguir ali o padrão para seguir, para devolver, né. Então, claro, né, toda essa política de troca, ainda que não tenha essa supervisão efetiva ali, né, dos órgãos, mas ela precisa seguir os parâmetros do Código de Defesa do Consumidor. uhum. Em que situações o consumidor se sentiria lesado ao fazer uma troca de um produto que ele comprou em promoção? Dá para a gente citar algumas situações que ele possa ser lesado ou se sentir lesado, e se ele se sentir lesado, se ele está certo ou não? Sim, a gente tem as opções de comprar um produto na promoção, por exemplo, pela internet, né? Vamos supor que a gente vai comprar um conjunto de panelas ali na promoção e verifica que o valor está bem abaixo, mas é uma loja confiável, é algo bem interessante. Você acaba comprando aquele produto e quando ele chega, de fato, não é o que você imaginou, não é o do tamanho que você imaginou, e aquilo acaba te trazendo ali um direito de arrependimento. Então, para isso, você pode sim ali solicitar devolução, né? E caso a empresa não aceite essa troca, aí sim ela está infringindo o seu direito e você está se tornando lesado com isso. E aí assim você pode procurar, né, os seus direitos ali, o Procon, né, para fazer uma reclamação online. Então, dessa forma, é um exemplo de que o consumidor pode ser lesado E se for numa numa loja compra física, promocional. se ela comprar numa Se loja física, qual seria o exemplo? Olha, Ângela, se for uma loja física, por exemplo, a pessoa comprou ali um produto na promoção, seja uma camiseta, né, uma roupa, e viu o valor ali, né, na promoção, só que não tinha nenhuma informação falando sobre troca ou sobre defeito no produto, não constatou nada. Quando chegou em casa, chegou a verificar que tem um defeito na roupa, ou a roupa tem um material super ali não esperado, né, não é o que a gente espera.
acaba estragando, né, rasgando facilmente, fazendo algo ali que você não espera, você pode sim solicitar a troca, informando que houve ali um defeito na qual você não tinha visto, né, não tinha esperado. E aí a loja negando, aí sim é um ato lesivo também ao consumidor, de uma forma que seja uma loja física, né. Então qualquer produto que você venha a comprar, né, você achando que ele está em perfeito estado e chega em casa, você acaba descobrindo ali que ele tem um defeito oculto, aí sim você está sendo lesado. Tá, o defeito oculto, só para a gente explicar o nosso, é aquele que você não vê de imediato, que ele só aparece com o uso do produto, né? É isso. Isso, exatamente. Tá, Esse defeito oculto é aquele que você acha que está em perfeito estado, quando você vai utilizar no seu dia a dia, você percebe que tem alguma coisa errada. Então, esse defeito ali, a maioria das vezes não aparece de imediato, mas depois você acaba descobrindo de qualquer forma. tá. Você já comentou aqui, numa das nosso bate-papo aí, que o produto tem garantia. Produto que, de 30 dias ou de 90 dias. No caso de roupa, como não é um produto perecível, né? Ele é de 90 dias, tá? Eu posso usar uma peça de roupa e aí depois de 30, 40, uma peça de roupa que eu comprei na promoção, depois de 30, 40 dias, ele apresentou esse defeito que é o oculto, né? O defeito oculto, vício oculto, o defeito oculto, agora eu me perdi, mas acho que é defeito, né? Ele pode voltar à loja usando esse prazo de garantia, mesmo que seja uma roupa e que ele tenha usado essa roupa, lavado, passado, feito tudo que normalmente a gente faz com uma peça de roupa? Como é que funciona isso? Como a gente não tem aquela obrigação, né, de troca ali no ato da compra, né, o que a gente percebe é que quando você vai comprar algo, a gente precisa verificar, né, pelo menos superficialmente, se aquela peça ela tá, de forma correta para a gente usar, para a gente seguir com ela. A primeira coisa que a gente verifica é se a gente gostou da peça, né? Se a gente gostou da peça e se ela está em perfeito estado, né? Caso ali você venha a entender que essa peça ela deu algum defeito, e um defeito grave, quando eu digo um defeito que não dependa de você, como por exemplo um mau uso, né, porque se for um mau uso, aí é culpa exclusiva ali da pessoa que fez, né, esse mau uso. Mas caso seja algo que de fato veio de fábrica e que não foi e que foi inevitável de acontecer, aí sim a loja precisa, né, fazer essa troca, tá. O segredo de tudo é que o consumidor entenda que, na verdade, não tenha que ter a má-fé, né. Quando a gente fala de má-fé, é quando não tenha que ter essa intenção de trocar, né. Esse é o segredo, a pessoa tem que entender que ela tem ali a obrigação de ver se o produto tá, né, interessante para ela, se está realmente dentro dos parâmetros corretos, né. Mas quando foge desse parâmetro, né, que a pessoa também não vai entender muito bem se aquele produto está de qualidade, né, a empresa também é obrigada a vender algo de qualidade. E quando ela utiliza esse produto e que não foi feito de forma de mau uso, aí sim a loja precisa trocar dentro do prazo estabelecido. E quem prova mau uso, se houve mau uso ou não? Por exemplo, eu compro uma peça de roupa, uso ela promocional, uma peça bonita, legal, tá sem problema algum, mas na hora que eu for lavar ela, ela desbota completamente. Como que isso é uma situação delicada, porque de repente a empresa pode dizer, olha, você usou o produto errado para lavar ela, Hum. né? Como eu provo que não foi o mau uso? Eu, consumidora, posso provar que não foi o mau uso. Aham. Olha, na verdade, quando a gente compra uma peça, não vamos falar de roupa, né, porque a gente tem outros produtos ali, como, utensílios, né, eletrodoméstico, mas quando a gente fala de roupa específica, a roupa ela sempre vem com a etiqueta, né, sinalizando o que que deve fazer, o que não deve, como passar, como lavar. Então a empresa já deixa tudo ali, né, informando como que você vai fazer. A primeira coisa que você deve fazer, resolver, é uma solução amigável, né, entre você e a empresa. Normalmente isso já a empresa normalmente já soluciona, né. E você vai provar como? Se tem reclamações recorrentes disso, você não é a primeira pessoa a reclamar, então existe ali uma prova social de que isso está tendo um problema
é muito grande, que você não é a primeira pessoa, né? Uhum. Então, comprovando isso, de que na verdade não foi o seu mau uso, como por exemplo, olha, eu usei sim a peça, na verdade eu nem lavei, ou eu usei os produtos que estão aqui informando na etiqueta, que foram sinalizados, e eu segui todos os passos certos, não tive ali uma incoerência na hora de utilizar, então que assim seja provado que na verdade é a empresa que fez ali o produto danoso, né? Então, se você utilizou de todos os produtos, a etiqueta, tudo que está correndo na etiqueta, você sim ali prova que na verdade não foi o seu mau uso, não foi problema seu, e sim da empresa que vendeu algo danificado. E aí a gente poderia entrar com a inversão do ônus da prova, da empresa obrigar, da gente fazer com que a empresa prove que realmente eu, 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 eu usei produto errado para lavar aquela peça, ou que eu fui a culpada daquele problema na peça? Ou aí só Certo, Ângela. judicialmente? Perfeito, Ângela, porque o que acontece, né? O ônus da prova, né, quando a gente inverte a prova para a empresa, existe essa previsão para o consumidor, né? Porque o consumidor é a pessoa ali hipossuficiente da situação, né? Então, sempre a gente consegue fazer essa inversão. Ainda que ele não consiga provar, então que a empresa comprove que ele fez algo danoso para correr aquilo. Isso pode acontecer de forma tranquila, amigável, a empresa verificar o produto, faz a inspeção, né, do produto, olha, então a gente vai analisar, te dar um retorno e volta ali aqui para você fazer a troca ou verificar com o setor responsável. Caso isso não ocorra, isso pode sim ser judicializado, né, acompanhar com o processo judicial para que tenha ali uma solução e demonstre que, na verdade, o consumidor que saiu dali prejudicado e que não fez nada para que isso aconteça, né, com o produto. Então, sim, a gente pode ter essa inversão da prova, com certeza. Agora, os caminhos para o consumidor fazer valer esses seus direitos é tentando uma negociação amigável, procurando os órgãos de defesa do consumidor, buscando a justiça. Mas quando a gente fala numa peça de roupa, num preço, sei lá, até R$ 200, vale a pena, né? Às vezes eu fico questionando isso. O consumidor ter uma série, ele vai acabar tendo uma série de gastos para tentar resolver aquela situação de um valor tão pequeno, assim, de repente, para algumas pessoas não é tão pequeno, né? Para boa parte da população não é tão pequeno. Mas vale a pena fazer tudo isso se ele não conseguir uma resposta amigável da empresa? Realmente, tem situações, né, que, dependendo da situação, para judicializar é algo mais complexo. Mas o primeiro caminho, então, é a solução amigável, né? O que demonstra que você quer resolver o quanto antes a situação. Caso tenha a negativa da empresa, você pode ali procurar o PROCON para isso. E esse órgão, né, ali do PROCON, ele utiliza como meio para facilitar essa comunicação, né, entre o consumidor e a própria loja ou a empresa que fez esse serviço danoso. Então, chegando ao PROCON é algo que você pode sim resolver. Então, vale a pena, mesmo que seja algo ali pequeno, né? Para algumas pessoas pode ser pequeno e para outras pode ser algo de mesmo de, olha, desaforo, né? Eu tenho que aceitar isso, né? Essa situação, ter que manter assim, então eu vou seguir. Então, normalmente ali no PROCON as coisas conseguem se resolver sem precisar ali judicializar de uma forma efetiva. Então, sim, vale a pena seguir, caso a loja não queira ali resolver de forma consensual e amigável, você seguir com a orientação do PROCON, né, para você resolver a sua situação da melhor forma. Você tocou em um ponto que vários leitores meus já questionaram isso, e acho que de repente é o momento também da gente explicar. Eu compro uma peça de roupa na loja do meu bairro, na lojinha do meu bairro, tá? E aí eu tenho problemas, deu problema na peça, não consegui a troca. Eu comprei promocional e aí eu tô tendo, eles estão dizendo que eu não posso trocar um produto promocional. E aí eu recorro ao Procon, mas por ser uma loja tão pequena, muitos leitores meus já disseram que não veem efetividade de ação do Procon em relação a esses pequenos estabelecimentos. E aí? Aham. O que acontece, Angela? Nessa situação específica que você me relatou, a pessoa foi até a loja, né, fez essa compra e ela não teve sucesso com o retorno pela loja, né? Então, assim, a gente precisa analisar cada caso, porque às vezes é um caso que, por exemplo, se a pessoa comprou o produto e ele não apresentou nenhum defeito, nenhum problema, né?
ali a pessoa comprou na promoção na loja física, importante ressaltar isso, na loja física, a pessoa comprou, tá tudo certo com a peça. Ela só queria trocar por insatisfação, né, ou por escolha mesmo. A loja ela não é obrigada a trocar nesse tipo de situação, tá? Então, primeira coisa, a gente precisa entender se essa é a situação, né, do ouvinte, do consumidor que está passando por isso, porque muitas vezes o Procon ele vai trazer essa devolutiva, né, avisando ali que não é algo que dá para poder obrigar a loja. Mas caso tenha, sim, uma situação que foi um produto danificado, aí sim tem a efetiva solução pelo Procon. Então, tudo depende de cada caso, né? Por isso que a gente precisa analisar, né, se essa situação de fato tem previsão legal para fazer essa troca. Tá, então e o consumidor muitas vezes ele não tem condições de saber isso, né, de analisar e dizer não tenho ou não tenho. De qualquer forma, o caminho então é procurar o Procon para ele ter essa resposta, inclusive com a expectativa de que de repente o Procon pode dizer para ele, olha, o teu caso não você não tem direito, inclusive nisso, né? Isso, exatamente, né? O segredo, né, é procurar ali o Procon. Muitas vezes o Procon ele tem várias demandas dessa, né? Então, quando você tem ali o acompanhamento do Procon e o acompanhamento de um especialista em direito do consumidor para poder te orientar, tudo clareia. Você consegue saber se de fato é algo que você consegue seguir para procurar o seu direito ou se de fato não tem o que ser feito, né? Então, quando você consegue separar isso, né, com acompanhamento certo, tudo se resolve da melhor forma, até para que você evite que isso aconteça, né? Às vezes você está indo comprar algo e você já sabe até como lidar ali nessa situação para que você não tenha ali problemas futuros. Entendi. Dá umas dicas, e essas dicas vão, claro, para o consumidor, o que eles devem ficar atentos na hora de comprar um produto promocional. Ou uma peça, já que a gente está falando de roupa aqui, uma peça de roupa promocional. E aí, se você quiser estender para os outros produtos, também legal. Assim, minha dica é sempre prestar atenção nas regras da loja, né? Ver como que funciona a política de troca daquela loja é essencial, né? Para você saber se você tem essa liberdade de fazer essa troca depois, né? Guarde sempre a nota fiscal, né? Para que você precise ali apresentar no ato da troca e observe bem se o produto tem algum defeito, né? Analisa, verifica se tem algum defeito, se ficou, né? Se aquilo de fato vai ser bacana para a sua utilização, né? E caso seja algum produto online, aí sim você só verifica as informações, verifica se está batendo tudo com o que está descrito, né? Porque às vezes a gente vê a imagem, mas a gente não Uhum. analisa a descrição, e a descrição também é muito importante. Ali o produto online você tem ali os seus 7 dias de arrependimento, caso você queira, assim que chegar na sua casa, né, aí conta os 7 dias. E no físico, né, na loja física, é sempre bom analisar o produto por completo, verificar ali como é que funciona, né, a política de troca, é o melhor caminho. E caso você tenha alguma dúvida, pergunte ao vendedor ou à pessoa que está na loja, né, responsável, antes de comprar, porque isso vai evitar muitos problemas e muitas frustrações mais tarde até com a empresa e com o produto. Agora, basta só perguntar e ter a resposta, ou isso precisa estar documentado em algum lugar, né? A loja, o vendedor me diz, ó, você tem direito à troca em caso desse, esse. E se eu vivi algum daqueles casos, daquele, que ela falou que eu tinha direito, eu chego lá e ela disse, não, você está enganada, não tem. Então, isso precisaria estar documentado em algum lugar? Importante, se caso esteja documentado, né, na política de troca, é ótimo, né? Porque você já tem uma documentação ali da empresa que comprove, mas caso isso também seja somente falado pelo vendedor, né, pelo dono da loja para você, isso também vale, tá? Apesar de não ter documentado, o que ele te falou te induziu a comprar aquele produto. Então foi muito de que o que ele falou para você foi uma promessa ali de uma compra. Então você está levando pelaquela informação. Então isso também vale muito, tá? Apesar do que está documentado, mas também o que está falado para você vai valer muito para essa troca. Se nesse produto promocional estiver escrito venda no estado que ele está, promoção é o produto no estado que ele está. E de repente você olha lá e o estado dele vai, eu vou citar aqui uma geladeira. No estado, aí de repente você olha lá e na geladeira tem um pequeno amassado. Isso pode, depois eu posso ter algum direito de
pedir a troca porque por causa daquele amassado ou não? Ou como a loja comprova isso? Nesse tipo de situação, o mais certo é a loja deixar ali um aviso, um aviso, uma anotação, informando que aquele produto tem que ser um aviso grande, tá? Para que a pessoa entenda de fato que aquele produto é danificado, que ela saiba qual é o problema que está causado com aquele produto. Então, caso esteja avisado ali, olha, esse produto está danificado com isso e isso, ou tem alguma avaria, né, como eles colocam, que é um arranhado, alguma coisa assim, e o consumidor ele está ciente que aquele produto está com aquela avaria e mesmo assim ele quer comprar, bom, aí não tem essa obrigação da loja, porque ela avisou com antecedência, tem esse aviso, né? Inclusive eles até diminuem o valor, muitas das vezes, para que não ocorra da pessoa levar pelo mesmo preço, achando que está em perfeito estado. Então, muitas vezes acontece, né, esse aviso ali, esse papel avisando, para que a pessoa saiba que está levando. Então, por que que não tem o direito de devolver, né? Porque muitas vezes, como você sabe que é um produto que ele está defeituoso, se caso você queira depois trocar, sabendo que você comprou assim, pode se tornar algo de má fé da sua parte, Uhum. né? Como se você fosse ali mal intencionado em trocar. Então, muitas das vezes, isso não dá para acontecer de você trocar, porque você já sabe que aquele produto é defeituoso. Agora sim, se você comprou algo achando que está em perfeito estado, chegou em casa, você viu que está com problema, aí sim você pode fazer essa troca com certeza, né? A loja não pode ali negar essa troca pelo produto. Mas não por aquele defeito que a gente já viu na hora que comprou. De repente é uma geladeira, ela está amassada, mas chegou em casa, você pôs na tomada, ela não funcionou. Aí é uma outra situação, aí sim ele teria esse direito à troca, né? Isso. Isso, Isso. perfeito. Aí você não sabia, né, desse dano, você não sabia Tá. dessa danificação, aí sim você pode ali voltar, olha, é um defeito que eu não estava sabendo, né? Então, por isso, dessa forma, eu quero ali realizar a troca, né, por um produto igual, novo, ou que vocês devolvam o meu dinheiro pelo valor que eu paguei. Então, que o consumidor também tem essa opção, né? Do valor do produto ou da troca ali pelo produto que realmente era o que ele esperava. E é muito detalhe, né, que o consumidor tem que ver, é muito detalhe. E agora a gente fica pensando, ele não olha todos esses detalhes, né? Ele Não, está verdade. sempre, ele tá sempre tendo problemas nas relações de consumo porque ele tem que ficar prestando atenção nas pequeninas coisas para ele poder ter uma relação de consumo saudável, né? É verdade, Ângela. São pequenas coisas ali que às vezes faz a diferença, né? E às vezes a gente vai comprar, a gente como consumidor, né, no dia a dia, a gente vê o produto, a gente acha legal, gosta, mas a gente não procura saber, né, outras coisas ou defeito. Às vezes se passa na correria do dia a dia, né, por a gente gostar daquilo ou ter um interesse em comprar. Muitas vezes por muito tempo, né, a gente está à procura de um produto e quando a gente percebe ali que está na promoção, a gente já quer comprar, já quer adquirir. Então, muitas vezes acontece isso mesmo. Então, como recomendação final, o que que você diria para o consumidor? Como recomendação final, assim, seria interessante, né, de sempre prestar atenção no produto, olhar atentamente, verificar o que que o vendedor está te falando, né, o que que ele está te prometendo, porque às vezes tem muitas promessas, né, só para vender ali, mas você também tem que prestar atenção. Se ele está te falando algo e está te falando que aquilo vai ser daquela forma, então ele tem que cumprir depois com o combinado. Tá? Então a dica é sempre isso: guarde, né, todas as notas fiscais que você tenha, todas as comprovações que você tem ali, do vendedor, a pessoa que falou contigo, né? As regras da loja, é sempre bom, porque você vai impedir ali de que você tenha uma frustração e um problema maior depois. E aí, caso aconteça, você já sabe quem procurar, com quem falar, e você vai ter a nota fiscal ali comprovando também o produto que você comprou. Ok, Larissa, muito obrigada por estar aqui com a gente, muito obrigada por tantas informações que você trouxe aqui para nós. Eu que agradeço, Ângela. Até breve, tá? Até mais. Tá, e assim a gente chega ao fim ao nosso programa de hoje, ou ao nosso bate-papo de hoje, né? Agradecemos a Larissa Rezende, a advogada, por esclarecer tantas dúvidas sobre as trocas de produtos promocionais. Fiquem atentos ao que diz o Código de Defesa do Consumidor e sempre que tiver dúvidas ou problemas, saiba que você pode ter direitos, que podem ser vistos, inclusive, aqui no site Consumo em Pauta.
porque o nosso objetivo é destravar o dia a dia do consumidor. A gente volta na próxima semana. Até lá!